Vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 1, de versículo de 29 a 39. Logo saindo da sinagoga, veio para a casa de Simão e André com Tiago e João. A sogra de Simão estava acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Tendo-se aproximado, levantou-a, segurando-lhe a mão. A febre a deixou e ela o servia. Ao cair da tarde, quando declinou o sol, trouxeram até ele todos os que estavam mal e os endemoniados. A cidade inteira estava aglomerada à porta. Ele curou muitos que estavam mal de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque o conheciam. Muito cedo, ainda escuro, tendo-se levantado, saiu e afastou-se para um lugar desértico e ali orava. Simão e os que estavam com ele o buscavam. Quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram? Disse-lhes: vamos a outros lugares, às localidades vizinhas, para que também ali eu proclame, pois para isso saí. E foi proclamando nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsando demônios. Palavra da salvação. Esse trecho do Evangelho de Marcos, ele coloca para nós uma atitude de Jesus. Jesus estava na sinagoga, vai para a casa de Pedro, chega lá, fica sabendo que a sogra está doente, pega ela pela mão, coloca ela de pé, e a febre deixa e ela é reanimada. Hoje, os exegetas têm estudado muito e falado muito, além das palavras de Jesus, dos gestos de Jesus. E um dos gestos que nós vamos olhar são as mãos. E a mão, ela fala muito para nós, porque às vezes a gente não presta muita atenção. Com a mão, eu posso te acariciar, ou eu posso te bater. Eu posso te acolher, ou eu posso te rejeitar. Eu posso te ferir, ou posso te curar. E Jesus usa muito as mãos. Quando os discípulos estavam apavorados, quando ele manifesta diante do mar e do vento, que ele manda o vento calar, o mar, tudo ficar quieto, que os discípulos desesperam diante dele e cai. Jesus toca os discípulos e fala: levantai-vos e não temais. Então ele toca para dar coragem, restaura. Com a sogra de Pedro, ele faz aquele gesto de intimidade. Ele chega, pega na mão, põe ela de pé, restaura, dá força, de pé, continua. Quando Pedro quer andar sobre as águas e afunda, ele segura em Pedro, agarra a mão dele, levanta Pedro e fala: por que duvidastes, homem de pouca fé? Então, Jesus é sempre essa mão que nos põe de pé. Ele é sempre a mão de Deus a caminhar conosco. É tão lindo que quando você vai estudar sobre a mão em hebraico é traduzida pela letra Y, que é a primeira letra de Iavé. Aquele tetagrama que a gente não pronuncia, IHVH, a primeira letra é a letra que simboliza a mão. Porque Jesus, para nós, ele é a mão de Deus, que Deus dá a todo ser humano que precisa de apoio, que precisa de uma companhia, que precisa de força, que precisa de uma coragem, precisa ser restaurado para estar de pé. Ele é a grande mão. Ele é a mão que está sobre a nossa mão. É aquela mão que nos sustenta, que nos protege, que nos guarda. É Ele. Jesus é essa mão de Deus. E essa é a grande experiência que nós cristãos precisamos fazer para a nossa vida até voltar para a casa do Pai. Entender que Jesus é a mão de Deus estendida para nos sustentar até chegar em casa. Nós precisamos de experimentar isso. O que é viver com Deus, sabendo, contando que Jesus é essa mão, que se eu estou no chão, me põe de pé. Essa mão que me sustenta, que restaura, que me dá coragem, que me faz companhia e que fala: anda, estou aqui, eu te guardo. E ao mesmo tempo é a mão que nos cura. Porque quanto ele curou? Quanto? Imagina quando encontrou os leprosos, que Jesus teve compaixão, encostou neles e o restaurou e fez ele ficar inteiro. Ele não curou só a lepra, curou ele inteiro. Então a gente aprende
que quando a gente vê esses gestos de Jesus, que aonde está Jesus, tem a vida? Aonde está Jesus, cresce a vida. Porque a gente precisa entender que o nosso Deus é o Deus da vida. É o Deus que quer de mim e de cada um de vocês a plenitude. Ele quer nos ver felizes. Ele quer de nós a saúde. Ele quer a gente inteiro. Esse é o Deus que a gente crê. É o Deus que é apaixonado pela vida. Então, por isso que perto dele só tinha aqueles que não davam conta de mais nada. Aqueles que estavam completamente às escuras. Eram os cegos, os surdos, os endemoniados. Os miseráveis daquela época estavam todos do lado dele, porque era ele que gerava vida. Então, eles estavam perto dele mesmo, porque onde Jesus estava, tinha vida, crescia a vida.